Poder para curar. Randy Clark. Chaves para ativar o poder de cura de Deus em sua vida. Capítulo 7. Permaneça. A prioridade da palavra de Deus. Se alguém não permanece em mim, é cortado como um ramo e murcha, e os ajuntam e lançam no fogo, e eles são queimados. Se vocês habitam em mim, e minhas palavras permanecem em vocês, vocês pedirão o que desejam, e isto será feito por vocês. Por meu Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto, então vocês serão meus discípulos. João 15, 6 a 8. Intimidade e frutificação sobrenatural dependem da permanência em Cristo, o que significa especificamente manter a sua palavra. No texto de João, Jesus começa com a palavra se. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que deseja e isto será feito por você. Sua palavra deve ser nossa prioridade porque nos informa sobre o que podemos legalmente pedir a Deus. A palavra nos mantém na trilha para fazer os pedidos e declarar comandos que estejam alinhados com a natureza de Deus. É muito importante que saibamos o que a palavra diz a fim de pedir de acordo com a natureza e a vontade de Deus. Jesus claramente não está dizendo: você pode ter uma experiência com Deus e nunca estudar a Bíblia. Pense sobre isso. Se nós não conhecemos a palavra de Deus e não conhecemos nossa identidade em Cristo, então não seremos tão aptos para o uso do Mestre quanto poderíamos ser se soubéssemos suas palavras. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pedirá o que deseja e isso será feito para você. João 15, 7. Quando você recebe uma palavra rema, ela carrega o poder inerente de transformar a palavra recebida em realidade liberada. Temos a tendência de ler essa passagem como se ela se referisse apenas à Bíblia, quando na verdade ela se refere tanto às escrituras escritas quanto a qualquer palavra rema de Deus recém-falada. Imediatamente alguns irão discordar com o igualar esse tipo de palavra recente de Deus com a Escritura. Este não é um chamado para defender proferimentos proféticos ao mesmo nível que as Escrituras. Para avaliar que recebemos uma palavra rema de Deus legítima, precisamos ter intimidade com Deus, o autor da palavra. Quando começamos a conhecer intimamente o caráter de Deus, fica mais fácil avaliar se algo é ou não de Deus. Quando você recebe uma palavra rema, ela carrega o poder inerente de transformar a palavra recebida em realidade liberada. Uma palavra rema pode vir por um indivíduo ou vir diretamente do próprio Deus e focará em algo específico que você deve fazer. A capacidade de executar a palavra está na própria palavra. É por isso que o fator fé é tão importante. Paulo disse em 2 Coríntios 4,13: Eu acreditei e, portanto, falei. A revelação causa fé, e a fé nos dá um fundamento para a confissão. Primeiro, Paulo recebeu revelação. Segundo, Paulo acreditava, fé. E terceiro, Paulo confessou, ele falou. Se temos a palavra dele permanente em nós, a palavra que nos vem do Espírito criará grande fé para falar a palavra de Deus e coisas sobrenaturais serão feitas em nome de Jesus. Quando conhecemos os caminhos de Deus, estamos posicionados para melhor aprender como cooperar com Ele. Conheça seus caminhos, produza muito fruto, dê a glória a Deus. Quando conhecemos os caminhos de Deus, estamos posicionados para aprender melhor como colaborar com Ele. Revelação é o que nos expõe ao movimento do Espírito no mundo. Nós temos a chance de participar disso. Como vivemos aqui no planeta Terra, este é o único lugar onde temos a oportunidade de dar glória a Deus. Moisés pediu ao Senhor: mostra-me os teus caminhos. Êxodo 33:13. Jesus disse: por isto meu Pai é glorificado, que você dê muito fruto, assim sereis meus discípulos. João 15:8. Quando damos frutos, revelamos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Isso é simples, mas o que isso diz sobre a vida da igreja quando isso não está acontecendo?
Quando a vida cristã é reduzida a manter a boa moral e o dever religioso, esse tipo de vida não traz a plenitude da glória ao Pai. Nossa busca e desejo por dons espirituais e poder sobrenatural é para que nossas vidas tragam a Deus a plena medida de glória que Ele merece, não para que possamos ter uma boa sensação. Nós não pedimos a Deus para abençoar o que estamos fazendo, em vez disso, nós intencionalmente abençoamos o que Ele está fazendo. Algumas pessoas rotulam a cura como um ministério secundário, se não inferior, porque se dirige ao físico e não ao espiritual. Mas isso nada mais é do que o pensamento gnóstico moderno em ação. Uma heresia da igreja primitiva que continua a levantar a cabeça hoje. Corpo, alma e espírito, todos os três reinos da vida podem e de fato dão glória a Deus. A cura do corpo é apenas um exemplo, mas um importante. Se Jesus fez apenas o que ele viu seu pai fazendo, e desde que ele estava tão ativamente engajado no ministério de cura durante seu tempo na terra, então a cura foi e não é uma questão periférica para Deus. Não pedimos a Deus que abençoe o que estamos fazendo. Em vez disso, intencionalmente abençoamos o que Ele está fazendo. Quando eu estava pastoreando uma igreja, meu desejo era que nós fôssemos uma igreja que trazia glória ao Pai, não apenas aos domingos através da adoração, mas todos os dias em todos os sentidos, ouvindo o que Ele nos disse, andando com o que ouvimos e acreditando que Ele queria nos usar como sal e luz em nossas vidas diárias. A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar as coisas que eu lhes ordenei. Eis que estou sempre contigo até o fim dos tempos. Mateus 28, 18. O comissionamento de Jesus é tanto para o poder quanto para o caráter. A igreja muitas vezes se apropriou dessa comissão de Jesus como se ela propusesse outro comando moral, como se a grande comissão fosse a continuação do Novo Testamento dos 10 mandamentos. Embora certamente devamos obedecer aos 10 mandamentos e aos outros mandamentos morais encontrados nas Escrituras, estamos perdendo alguma coisa quando reduzimos essa comissão apenas à instrução moral. Quais são todas as coisas que eu tenho mandado, que Jesus está falando aqui? O caráter é obviamente uma parte fundamental disso, baseado no que vemos no Sermão da Montanha. No entanto, o comissionamento de Jesus é tanto para o poder quanto para o caráter. O mesmo é verdade para uma passagem como Efésios 2:10, onde Paulo escreve que nós somos sua obra, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Quando Paulo descreve as boas obras para as quais fomos predestinados, ele fala mais do que caridade, boas ações e caráter moral honesto. Para entender essa verdade, devemos superar os ensinamentos errados que permeiam a igreja por centenas de anos. Se nós crermos que Deus parou de realizar milagres, nós iremos literalmente ler o sobrenatural diretamente fora da Bíblia. Segue-se então que as boas obras em Efésios 2:10 não poderiam significar curas, sinais e maravilhas, já que Deus não faz mais essas coisas. O mesmo seria verdade para Mateus 28:18, na Grande Comissão. Se admitirmos um sistema que rejeitou o milagroso, a comissão de Jesus seria muito diferente. É o ensino errado como esse que nos levou a relegar as boas obras que vemos a meras ações morais, divorciando-as das demonstrações de poder que Jesus fez durante seu ministério. Na verdade, estas são as boas obras que Deus preparou antecipadamente para nós fazermos. Cura, de fato, representa a própria natureza e o caráter de Deus na terra. Devemos nos aproximar do ministério de cura desde o fundamento de que temos autoridade divina em Cristo. À medida que nos aproximamos dele no lugar da intimidade, descobrimos que ele é quem ele é e como ele é através da revelação.
A cura não é mais um ministério periférico, nem a vemos como parte de uma subcultura cristã denominada nomeia e declara. Cura, de fato, representa a própria natureza e caráter de Deus na terra. É disso que você e eu participamos quando oramos pelos enfermos. Vemos o poder do Espírito liberado e daremos ao Pai a glória que ele merece. Esta é sua missão e esta é a minha missão hoje.